Voltando aqui para falar sobre sinais de pontuação, agora vamos falar de reticência. Professor, vamos relembrar o que é reticências, né? Vocês sabem aí os 3 pontinhos, etc. Mas para que eles servem mesmo? Né? Para que servem as reticências? Vamos lá. Assim como diversos sinais de pontuação já mencionados, as reticências também marcam suspensão da frase, sendo muitas vezes empregada em elementos de natureza emocional. Vejamos alguns exemplos de utilização. Na indicação de continuidade de fatos ou ações, o tempo não para. Na suspensão ou interrupção de elementos, ou, perdão, de pensamentos. Eu achava que você gostava de mim, né? Então, veja. E na escrita, em representações de hesitações da língua falada. Eu fiz sorvete achando que ele gostaria de um doce. No realce de palavras ou expressões. Não achei que você viria tão tarde. Em citações incompletas, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. E quando se pretende deixar o sentido da frase em aberto, caso ela não se apresente ao emprego até amanhã. Né? Então, alguns exemplos que isso serve para as reticências. E os parênteses? Eles são utilizados para intercalar no texto qualquer indicação que, embora não pertença propriamente ao discurso, irá esclarecer alguma informação exibida. Vamos ver alguns casos de emprego. Em explicações, comentários, reflexões. Eu não sei se você sabe, até pouco tempo eu não sabia, que Joyce divorciou. Na inclusão de dados informativos sobre biografias, Memórias Post-Brás Cubas, Machado de Assis, 1981. Nas orações intercaladas com verbos declarativos, no lugar de vírgulas ou travessões, acredita-se, em sua maioria, que as crianças são o futuro deste país. Na delimitação de períodos, Maria da Silva Pereira, 1937 a 2015, em possibilidade de leitura, prezado ou prezado senhor ou senhora, e marcações de peças de teatro, Andréa, vem aqui agora, braço estendido para o chão. Nas alíneas do texto, em ordem numérica ou alfabética, quando os termos são separados por ponto e vírgula, com exceção do último, que é acentuado com ponto final. São estas opções que temos. A, basquete, futebol, corrida e caminhada. Até antes da utilização de parênteses, não use sinais de pontuação, coloque-os após o fechamento. O outro que temos também é o sinal de pontuação, o travessão. Não confunda travessão com o hífen, porque o travessão é maior. Ele é empregado em diversos casos, como no discurso direto, para indicar fala do personagem ou da personagem, ou mudança de interlocutor em um diálogo. Exemplos. Jefferson, você viu que seu telefone caiu no chão? Não, eu tinha percebido. Na separação de expressões ou frases explicativas, se estiverem intercaladas, né? Ele atravessou a rua sem olhar, estava muito alterado para prestar atenção e não reparou que vinha um carro em alta velocidade. Quando se desejar destacar algum elemento no interior da frase, podendo não reforçar o aposto. O time do Flamengo, com todos os jogadores titulares, entrou em campo disposto a ganhar a taça. Em alguns casos, como substituto de parênteses, 2 pontos ou vírgula, as férias mal começaram e não dá para acreditar, já acabaram. Né? Então, veja que o travessão aí ele vai ter uma ideia importantíssima. Lembrando, não confundir com o hífen, tá? As aspas destacam a parte do texto, que parte pode ser estas. Antes e depois de transcrições ou citações textuais, conforme consta no livro O Pequeno Príncipe, amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Na representação de título ou legendas, o último livro de Dan Brown, lançado no Brasil, chama-se Origem. E quando são escritos termos estrangeiros, gírias, neologismos, expressões populares ou ironia, o show vai começar. E para realçar palavras ou expressões. Exemplo, estas são algumas preposições. De, por, entre e ante. Um outro sinal de pontuação é os colchetes, né? Eles possuem a mesma finalidade que os parênteses, ou seja, para esclarecer alguma informação inserida no texto, intercalando esta indicação. Contudo, os colchetes somente são utilizados escritos de cunho didático, filosófico ou científico, como, vamos lá, nas definições de dicionário em referência à etimologia do termo, por exemplo, palavra do latim parábola,
que, por sua vez, deriva do grego parabolé. Pode ser definida como sendo um conjunto de letras ou sons de uma língua. Para intercalar palavras ou símbolos que não pertencem ao texto, exemplo, se você for pedir um sorvete na Itália, diga, vorrei un gelato. Eu gostaria de um sorvete. Na inserção de comentários e observações em textos que já foram publicados, Retrato do Meu Coração, um romance escrito por Patrícia Cabot, pseudônimo de Meg Cabot, autor de diversos romances infanto-juvenis. Quando se omite parte do texto, é por isso que não há de passar nunca de simples funcionários de banco. A música não lhe dá dinheiro. E assim vivia ela dentro do sonho alheio ao mundo subjetivo. Né? Uma citação aí do Érico Veríssimo. Né? Então, são essas possibilidades, tá? Né? Que vocês vão encontrar aí dos concheiros. Agora, vamos para o asterisco. O asterisco ele pode ser empregado em várias situações. Que situações, né? Confira onde pontuar com sinal gráfico de estrela. Quando se remete a notas ou explicações em pé de página ou no final de um capítulo. O Museu Histórico ficou para trás e nós chegamos ao Parque do Castelo. Aí tem lá dizendo Museu Histórico de Oslo, né? Para situar a pessoa, para substituir nomes próprios sem especificá-los. Exemplo, o doutor irá atendê-los agora. O parágrafo, símbolo do parágrafo, é representado por dois S, né? Tá? Entrelaçados, porque são as iniciais latinas de signum centius, sinal de seção. O que isto quer dizer? Que quando o símbolo é utilizado, o período seguinte deve começar na próxima linha. O parágrafo também pode ser chamado de alínea, do latim a mais lines, que quer dizer distanciamento da linha. Os parágrafos são amplamente utilizados nos códigos de leis. Exemplo, parágrafo 1º, a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Aí o exemplo aqui é a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998. E aqui tem um exercício legal que nós vamos aqui para vocês, né? Exercício para treinar pontuação. Vamos lá. Vamos colocar abaixo algumas frases sem pontuação, como fizemos no começo do texto. Agora que você já conhece a importância desses símbolos e também a forma adequada de empregá-los, poderá perceber onde cada sinal pode ser colocado. Logo depois, vamos comentar aqui. Vamos lá. Frase sem pontuação. 1. Acordei às 8 e pouco da manhã atrasada, como sempre peguei o ônibus com as minhas amigas Ana Maria e Bia e fomos para a escola. Frase 2. A Ana, que gosta de ir à janela, pediu para a Maria trocar de lugar com ela. A Maria, que estava cheia de calor, disse que preferia ficar onde estava. Ambas ficaram chateadas logo cedo. Terceira, li um cartaz que anunciava a feira de livros usados. Vamos, mas ninguém me deu resposta. Nem sequer a Bia, que começo de dia. Na escola, quarta, na escola, aulas, apresentações de trabalho, sim, não lembrava que a professora devolveria as provas corrigidas. E ninguém sai da sala até que eu termine de dizer o resultado de todos. Quando chegou a minha vez, estou decepcionada, entregando o meu teste completou. Teve o melhor resultado da turma. Vamos agora para frases acentuadas, né? Vamos às acentuações adequadas com sua devida explicação, caso seja necessário. Acordei às 8 e pouca da manhã, atrasada como sempre, peguei o ônibus com as minhas amigas. Ana Maria e Bia e fomos para a escola. Explicação. Em atrasada como sempre, também podemos colocar vírgula, pois se trata de uma frase, o quê? Explicativa. A Ana, que gosta de ir à janela, pediu para a Maria trocar de lugar com ela. A Maria, que estava cheia de calor, disse que preferia ficar onde estava. Ambas ficaram chateadas logo cedo. E a explicação, você também pode escrever a oração da seguinte forma: a Ana, que gosta de ir à janela, pediu para a Maria trocar de lugar com ela. A Maria, que estava cheia de calor, disse que preferia ficar onde estava. Ambas ficaram chateadas logo cedo. Li um cartaz que anunciava Feira de Livros Usados. Vamos? Mas ninguém me deu resposta. Nem sequer a Bia. Que começo de dia. Na escola, aulas. Apresentações de trabalhos. Sim, não lembrava que a professora devolveria as provas corrigidas. Ninguém sai da sala até que eu termine de dizer o resultado de todos. Quando chegou a minha vez,
estou decepcionada. E entregando o meu teste, completou, teve o melhor resultado da turma. No caso da explicação, se preferir, você pode utilizar reticências, quando chegar a minha vez. E duas questões comentadas, vamos ver. Agora vamos simular a hora da prova do seu concurso e responder duas simples questões sobre o emprego dos sinais de pontuação. Primeira questão, qual o sinal de pontuação incorreto? Vou comprar agora mesmo protetor solar, água e fruta. Preciso saber se você vai almoçar antes de sair. Que susto! Maria, você vem com a gente amanhã? Maria, você vem com a gente amanhã. Como dizia minha avó, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você pode achar que a alternativa A, pois depois de protetor solar, geralmente se utilizaria uma vírgula, ou então a C, que não possui pontuação alguma. Contudo, as orações estão adequadas. Se fosse uma questão de concurso e você ficasse na dúvida, a frase do enunciado B é a correta e provavelmente eliminaria sua indecisão. Afinal, perguntas indiretas não levam ponto de interrogação. Ou seja, o correto é: preciso saber se você vai almoçar antes de sair. Na questão 2, na frase José Daniel é um adulto, que ponto você utilizaria? Algumas respostas possíveis. Pode ser ponto final, declarando que José Daniel é um adulto. Pode ser um ponto de interrogação, com alguém questionando uma pessoa sobre a idade do homem. José Daniel é um adulto. Pode ser também ponto de exclamação, denotando surpresa ao saber que o tempo passou muito rapidamente. José Daniel é um adulto. José Daniel é um adulto. Você ainda pode usar reticências para uma reflexão sobre a frase José Daniel é um adulto. Viu como uma frase pode ter várias possibilidades apenas pelo sinal de pontuação empregadas nelas? E, a partir daí, várias justificativas e ideias. Nunca pare de revisar esse conteúdo. Ele será essencial para que você faça uma boa prova de português ou redação no seu concurso público. Né? E o que aprendemos mais nesse material? Hoje nos dedicamos a estudar de maneira aprofundada os sinais de pontuação, conhecendo cada um deles, e vimos exemplo de sua utilização. Veja um resumo na tabela a seguir. Né? Aqui tem a tabela que vocês podem verificar o que significa, né, esses sinais de pontuação e ajudar vocês a responderem a prova de concurso, relembrarem, estudar outros materiais e dizer assim, eu vou lá e fecho a questão, tá ok? E aí lembrando que depois com as questões aí do Tira Dúvidas, a gente vai tentar explicar cada um para vocês.